Agora mudamos de assunto e vamos à nossa consulta diária com a doutora Camila Maciel de Oliveira. Ela gentilmente cedeu o momento para falar conosco. E olha, hoje tem informações importantes nessa entrevista. A Camila, que é endocrinologista com PhD em cardiologia, pós-doutorado em medicina preventiva e epidemiologia. Tem trabalhos publicados na Harvard, no BU, Boston University e também no MIT. É mineira de Baipendi, sul de Minas, e mora nos Estados Unidos desde 2017. Deixa eu pegar o bom dia da nossa doutora. Bom dia, doutora Camila. Oi, Eduardo, bom dia. Tudo bem com você? Tá fazendo a quarentena, ficando em casa? Como é que é? Eu não saio de casa, né? Já tem uma semana que eu tô em casa, só saí 2 vezes para o supermercado e não mais. Agora eu não saio nem mais para o supermercado. Tá certo. Olha, vamos começar então a nossa entrevista perguntando sobre esse salto de casos. Em apenas um dia tivemos 7.000 casos confirmados aqui nos Estados Unidos. Significa que estamos na curva ascendente? O que isso significa exatamente, hein, doutora? Isso é um reflexo do que a gente viveu há praticamente 10 dias atrás. Então, a doença estava disseminando enquanto as pessoas não se sentiam doentes. E esse era o grande perigo. Então, aconteceu a disseminação e agora a gente está fazendo simplesmente o diagnóstico do nosso comportamento de 10 dias atrás. Então, apesar de todas as medidas do governo de colocar a gente dentro de casa, ainda assim a situação é crítica nos Estados Unidos. Interessante. Você que sintonizou um rádio na Rede ABR, eu estou conversando com a doutora Camila Maciel de Oliveira. Está falando ao vivo conosco, diretamente de Boston. Ontem veio a ordem do governador Gavin Newsom, da Califórnia, ordenando que as pessoas fiquem em casa. Você acha, hoje em dia, isso seria uma ideia boa para espalhar em todo o país? Eu acho que as pessoas, por consciência própria, já deviam fazer isso. Acho que todo mundo tem que entrar dentro de casa, já está tudo fechado. Só supermercado e farmácia estão abertos. Você concorda comigo, Eduardo? Sim, concordo. A gente vai chegar a esse ponto, é questão de tempo só, né? E o quanto antes a gente entrar para dentro de casa e a gente se trancar, melhor. Não é preciso esperar a ordem, é preciso cada um tomar para si. Porque no momento que a gente vê quanto mais pessoas estiverem do lado de fora, mais tempo vai durar essa crise, né, doutora? Você falou assim, tudo o que uma pessoa precisa saber a respeito dessa epidemia. É exatamente isso. Entra para dentro de casa, gente, porque se a gente demorar para entrar para dentro de casa, muita gente vai morrer e a gente vai demorar para sair de dentro de casa. O número de mortos nos Estados Unidos já está em 218, subiu de 167 para 218 em apenas algumas horas. E remédio, doutora? Existe algum remédio de prevenção para o coronavírus? Não existe remédio para prevenção. A hidroxicloroquina ontem foi o grande boom. Sim. Com essa história. É o remédio que é usado também para malária. E aí, a partir desse todo mundo falando dessa medicação, tomara que ela seja boa, que a gente realmente consiga comprovar, a ciência consiga comprovar que ela seja boa para tratar. Mas para prevenir, a única forma é ficando dentro de casa e não tendo contato com outras pessoas. A gente precisa se isolar. Isso é isolamento social. A hora é agora. Com certeza. Essa é a nossa médica doutora Camila Maciel de Oliveira. Doutora, quem quiser saber informações sobre o seu trabalho, fazer perguntas, qual é o Facebook que deve entrar? A gente está utilizando o Facebook Conversando sobre Saúde, doutora Camila Maciel. A gente não consegue responder a perguntas individuais, mas quando as perguntas chegam, a gente grava os vídeos. Então é Conversando sobre Saúde, doutora Camila Maciel. Uma pergunta que é uma dúvida também de ouvinte, é por que demora tanto tempo para se construir uma nova vacina? Eu acho que assim, a gente já foi muito rápido em tentar entender o comportamento do vírus. Então, construir uma vacina realmente é muito esforço, é muito dinheiro, é muita tecnologia envolvida. Então, não é rápido, né? A previsão de vacina, se acontecer para daqui um ano e meio, é muito tempo. A gente não pode esperar. A única coisa que a gente pode fazer agora é tentar não deixar o bicho esparramar. Vacina, se existir, vai demorar. Não tem jeito.
É o processo. É um processo, inclusive vacina também pode, se não for bem feita, pode causar problema nas pessoas, dá processo, etc. Até ontem o presidente da República falou sobre isso, do right to try, né? O direito de provar, de testar. Mas, como a gente fala numa pandemia aí, numa epidemia mundial, é perigoso colocar no mercado algo que não esteja testado, né, doutora? Tudo tem que ser, assim, aprovado pelo FDA, né? Que é a instituição que regula a entrada de uma nova ou vacina ou medicação no mercado. Tanto que essa medicação da malária, ela precisa ainda ser aprovada pelo FDA para daí começar a ser realmente usada para a população. Por enquanto, somente em estudos em situações isoladas. Olha só, bom dia, Eduardo. Gostaria de saber se vai haver alguma ordem para fechar tudo, porque a companhia que eu trabalho, ao invés de fechar, está reduzindo funcionários. A gente acabou de falar isso aqui, né? A ordem da Califórnia. Possivelmente vai acontecer aqui, mas não espere uma ordem acontecer para você se recolher. Na verdade, a ordem vai fazer com que pessoas que estejam trabalhando em algumas áreas vão ter que ficar em casa. A gente espera até que, quanto mais rápido a gente passar por essa fase, mais rápido a gente vai sair bem do outro lado, ou seja, todo mundo saindo para a rua numa boa. Doutora, uma última pergunta, que o nosso tempo é curto. Aquela ordem de se você vai na farmácia ficar a 6 pés de distância da outra pessoa, para que é isso, hein, doutora? É o seguinte, quando a gente fala, quando a gente respira, o bichinho sai. Então, a gente tem que ter o cuidado de não contaminar a outra pessoa. Então, essa é a distância mínima que é entendida como segura para as pessoas. Então, é farmácia, supermercado, que são os 2 únicos lugares que a gente está indo agora. Respeitem essa distância, que a gente fala em metros, a gente fala em 1 metro de distância, pelo menos, em todas as direções, para trás, para os lados e para frente. Interessante. Mais uma vez o Facebook, se as pessoas quiserem seguir o seu trabalho, hein, doutora? É o Conversando sobre Saúde, doutora Camila Maciel. Conversando sobre Saúde, doutora Camila Maciel. Eu quero agradecer a sua participação hoje e, de antemão, agradecer durante toda a semana que você ficou com a gente. Você volta na próxima semana. Tá bom, doutora? Obrigada, Eduardo. Um abraço para vocês, gente. Fiquem em casa. É o único jeito. Com certeza. Essa é a doutora Camila Maciel de Oliveira, endocrinologista com pós-doutorado em medicina preventiva, também com doutorado em cardiologia. Ela volta na próxima semana.